Bom, eu tenho uma teoria de qual das duas que eu acho que tava ali naquele final. E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole, aqui eu falo de série, eu falo de filme, eu sei que você gosta de falar sobre essas coisas também, então se inscreve no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos e fica por aqui, não custa nada. Hoje eu vou falar de Echoes, minissérie de mistério original Netflix, que estreou no dia 19 de agosto e que tá bagunçando a cabeça de muita gente. Isso porque conta a história de duas irmãs gêmeas, Lenny e Dina, que trocam de identidade e dividem suas vidas há muitos anos. Cada uma vive um tempo sendo Lenny, um tempo sendo Dina, sem que ninguém à sua volta saiba. Até que uma delas desaparece. Aí ferrou o rolê, não tem mais como elas trocarem, e além disso a gente passa a descobrir algumas coisas do passado delas. E tudo que essas trocas já geraram na vida delas, as consequências, os segredos que as irmãs carregam, em dupla e individualmente também. Tem uma hora que você já não sabe mais quem fez o quê, quem quer amar, quem quer a boa. E o roteiro brinca com esse clássico das histórias de mistério, que é a utilização de personagens gêmeas pra confundir o público e as pessoas que convivem com elas ali na vidinha da série. Eu vou te dizer um troço aqui, não é uma série boa. Eu fiquei com preguiça de muita coisa. Tem muitos elementos cafonas, exagerados, tem um roteiro apelativo e não tem nada excelente, sendo bem sincero. Mas ela te prende, te deixa curioso, sabe? Episódio após episódio. E eu acho que é isso que vai fazer você querer finalizar a série, assim como eu quis. Tô falando isso já no começo aqui, porque esse vai ser um vídeo com spoiler, tá? Eu tô a fim de comentar o final da minissérie, além dos caminhos que o roteiro fez pra chegar nas resoluções todas. Enfim, é um papo com quem já assistiu tudo. Se você não viu Echoes ainda e ficou com vontade de ver, vai lá, assiste, depois volta aqui no vídeo, beleza? Ou fica por aqui também, né? Vai que não tá nem aí pros spoilers. O episódio mais interessante da série pra mim foi o quinto, porque é nele que a coisa se inverte toda e a gente entende que a desgraçada da história é a Lenny. Lenny não é, né? É Lenny. E é uma reviravolta que pode ser bem previsível também, né? Se a gente for pensar nas histórias semelhantes que a gente já assistiu, nessas histórias que tem irmãos gêmeos, é uma coisa que acontece. E foi o episódio favorito pra mim porque, ao menos, a história se renova ali, de certa forma, né? A reviravolta, ela é eficiente. A nossa perspectiva muda e eu acho que é uma forma de renovar também o nosso interesse pela história. E aí que a gente descobre que a Lenny, na real, é uma vaca. Ela é super invejosa, super controladora, obsessiva, manipuladora. São características da Lenny que a gente não tinha como perceber antes, porque a gente estava vendo tudo a partir da visão dela. Mas a real é que ela mexeu com a cabeça da Dina desde o começo e ela é a grande responsável por quase tudo que aconteceu. Desde o começo a gente fica nessa, né? Qual das duas que é a irmã problemática? Porque sempre vai ter uma. Aí a gente descobre que é a Dina, mas quem que tá fazendo a Dina naquele momento? E depois vira tudo mais uma vez, a gente vê que a Dina foi usada, que a história foi toda invertida e que a Dina levou a culpa por tudo que a Lenny fez a vida inteira. Aí uma pergunta que ficou na minha cabeça, será que a Lenny realmente ama a Dina como ela fala que ama? E pra responder isso, eu acho que a gente vai ter que entrar naquela discussão de o que é o amor, e aí esse vídeo vai ficar longo. Mas eu acho que não é tão difícil da gente confundir o amor com outros sentimentos. Na minha opinião, baseado no que eu vejo da Lenny, eu sinto que a obsessão é a maior coisa que ela tem ali dentro, não acho que seja amor. Eu acho que ela realmente não sabe viver sem a irmã, e a identidade das duas já tá tão entrelaçada que a ausência da Dina é a morte de uma parte da Lenny também. Então é uma relação difícil de analisar, né? Mas como é que ama desse jeito? E tem a ver com aquilo que o Charlie falou lá no final, no evento do livro, sobre o mito platônico das almas gêmeas. Que é essa busca pela completude, pela outra metade, pela intimidade absoluta, pela ilusão de que a gente pode conhecer alguém 100% em todas as suas camadas. E a gente não pode. Elas alimentaram por tanto tempo essa ideia, principalmente a Lenny, né, de que elas eram uma só, que a sua identidade já se confundiu com a da irmã. E é isso que torna a parada tão compulsiva, porque ela depende da vida da Dina para viver a sua própria vida. Como eu falei, aos poucos a gente vai entendendo que sempre foi a bendita da Lenny, foi ela que empurrou a Cláudia lá ainda quando crianças, mas ela estava vestida de Dina naquele momento. Por isso que elas precisam manter essa mentira de que era a Dina. Foi a Lenny que botou fogo lá na igreja, que matou aquele tal do Robert lá, que nem sabia quem era. E aí depois disso o Dylan teve
teve que fugir da cidade, enfim. O que também teve dedo da Lene. Foi ela que buscou o Dylan, botou na cabeça dele que ele precisava fugir da cidade pra se salvar. Mas a principal motivação dela era separar o casal feliz. E algo que acabou se tornando mais importante pra narrativa atual da série foi a morte da mãe, né? Desde o começo a gente vê alguns flashes na cabeça da Lene, a gente entende que tem algum trauma ali, mas não dá pra saber se foi um suicídio da mãe, se foi... sei lá. Mas não, o pai dela foi quem matou a própria mãe, aí a Lene criança viu aquilo, achou que o pai tinha matado porque estava matando de fato a mãe, e no fim das contas foi um acordo dele com a esposa já estava em estado terminal, não tinha mais o que fazer, eu acho que ela não queria que as crianças passassem por um momento difícil e longo de uma doença terminal, de ver a mãe definhando, morrendo cada dia mais, eu acho que ela queria encerrar essa história de uma outra forma, e ela deve ter implorado pro pai fazer isso por ela. E ele fez. O que acabou me incomodando um pouco nessa história é que esse trauma da Lene, que é legítimo, acabou se tornando uma tentativa de justificar os traços problemáticos da personalidade dela. E isso pra mim não cola muito, sabe? Eu achei que ficou frágil. Não tô dizendo que uma criança que vê o pai matando a própria mãe, independente do contexto que seja isso, não vá se afetar psicologicamente. Claro que vai. Mas a série não dá conta de trabalhar isso e vira uma desculpinha fajuta que acaba sobrando na história. Outra coisa, não curti o elenco jovem da minissérie. Acho que eles não se parecem em nada com a galera adulta, e além disso, eles são fracos. As meninas que fazem as duas irmãs são bem picolé de chuchu, né? Nas cenas que exigiam mais densidade, mais profundidade ali nessa interpretação, não rolou, elas não chegaram lá. E vale dizer que ali são realmente duas atrizes, tanto que você pode reparar que na fase jovem elas aparecem muito mais vezes juntas ali, as duas na mesma cena, do que na fase adulta. Ter duas atrizes gêmeas de verdade em cena é uma solução mais simples e mais barata, que acaba afetando o roteiro também. Já na fase adulta, as duas personagens são interpretadas pela Michelle Monaghan, que a gente já viu em True Detective e que viu em Messia esses tempos aí, mais recentemente, da Netflix também. Sobre o Matt Bomer, não tenho muita coisa pra dizer, a não ser que ele continua bonito, ele continua competente, mas é isso. Mas tem mais uma coisinha de interpretação que eu queria falar, que é em relação ao registro cômico, meio cômico, da xerife Floss, que eu sinceramente não entendo muito por que ele existe ali. Tenho a sensação de que foi algo que veio da direção e não da atriz. Essa coisa do alívio cômico em personagem que é da polícia é quase um clichê na real, né? É muito comum, mas nessa série eu não vejo sentido. Parece meio descolado, sabe? E ainda é um meio do caminho, porque não é cômico de fato. É um engraçadinho. Pra mim isso ficou meio perdido na linguagem, sabe? Apesar da atriz fazer bem. Agora sim, finalmente, vamos falar sobre o final, as últimas cenas ali da minissérie. A gente vê a Lene fugindo, tá lá no aeroporto, tá prontinha pra ir pra Austrália, aí rola um papo aleatório, meio do nada ali com a moça do aeroporto, e ela descobre que uma pessoa muito parecida com ela, ou igual a ela, esteve ali ontem e foi para o Kansas. Aí a gente entende que a Dina conseguiu fugir, ela caiu lá no precipício, mas de algum jeito ela se salvou, tá viva e foi pro Kansas. A Dina não queria mais nada daquela vida mesmo, eu acho que ela tinha um amor, um carinho, um respeito muito grande pelo Charlie, mas não era o amor da vida dela. Eu acho que não é algo que ela colocaria como prioridade, sabe? A Lene tá toda fodida, descobriram tudo, não tem mais pai, não tem irmã que sumiu, o Jack não quer mais ela, a filha mal dá bola pra ela também. A polícia tá atrás dela, então realmente ela não tem mais nada a perder. E tudo isso deixa a sequência final ainda mais confusa, porque a gente não sabe quem que tá ali, a gente sabe que é uma delas, mas qual? São dois momentos. Tem a aparição de uma lá no evento do livro, tá de peruca, de chapéu, toda disfarçada. E tem o momento seguinte com a outra na casa do Charlie num primeiro reencontro, digamos assim. A gente sabe que isso não vinha acontecendo porque ele fala sobre nunca ter trocado as fechaduras, uma esperança de que ela voltasse, de que uma delas voltasse, sei lá. Então depois de tudo que aconteceu, esse é o momento em que o Charlie e a Lene / Dina se reencontram. A questão que fica é justamente essa, quem que tá ali com ele. Na minha opinião, tem duas possibilidades. A primeira delas é que as duas realmente estão vivas e na mesma cidade e cada uma apareceu num lugar. Porque quando o Charlie fala sobre a outra aparição no evento, ela diz que não foi ela, que ela estava ali na casa há 1 hora. Se de fato as duas voltaram e voltaram no mesmo dia, eu acho que quem tá conversando com o Charlie é a Lene. Pra mim faz mais sentido que seja a Lene ali, porque ela tem essa obsessão pela vida da irmã, sabe? Então buscar o Charlie me parece uma
um bom recomeço de história, sabe? Tipo, é o marido legítimo da Dina. Fora que toda a postura dela ali naquela cena é de uma pessoa calculista, de uma pessoa meio manipuladora, pelo menos me bateu assim. Então eu associo muito mais a Lene. Aí, por outro lado, a Dina teria aparecido ali, de peruca, toda disfarçada. Acho que faz sentido também, porque o livro é sobre a história delas, ela teria curiosidade sobre. Enfim, se for o caso das duas estarem ali, eu acho isso. Acho que a Lene é a que conversa no final e a Dina é a que tá no evento. Mas a teoria que eu mais acredito mesmo não é essa, porque eu acho que as duas são a Lene. Eu acho que ela mentiu ali pro Charlie, ela falou, eu tô aqui faz uma hora, não era eu. Mas, gente, a Lene mentiu a série inteira. O que é ela mentir no final? Pra mim, ela tá só continuando ali na missão da vida dela, que é mexer com a cabeça das pessoas, deixar todo mundo doido. Não é a cara dela tentar viver essas duas identidades num corpo só? Eu já fico pensando isso, fora que ela sabe que o Charlie foi a única pessoa que aprovou essa bizarrice toda. Não sei nem se aprovou a palavra, mas como ele mesmo diz, não julgou. E tem outra coisa, a cena foi gravada na frente de um vidro, aí o reflexo faz a gente enxergar duas dela. Pode ser uma forma da gente concluir que ali é a Lene vivendo as duas ao mesmo tempo, que ela não consegue mais separar uma identidade da outra. Essa é a teoria que eu mais acredito, acho que é a Lene ali nos dois momentos, e a Dina tá viva, porque aquela cena do aeroporto nos faz pensar isso, mas ela fugiu, nunca mais voltou, não quer mais saber dessa história, sabe? A Dina realmente queria se livrar de tudo isso, então por que ela ia voltar, sabe? Não sei se ela tem o perfil da vingança. A Lene tem. A frase final, inclusive, tenho muitas coisas a acertar, vou começar com você. Eu, sinceramente, não sei o que a Lene acertaria com o Charlie. Não acho que esse tenha sido um indício de uma segunda temporada, eu acho que a história se encerrou ali. E Echoes foi anunciada e vendida como uma minissérie. Acho que deve continuar assim. As duas voltando, ou a Lene voltando, indica de qualquer forma que a vida dessas duas irmãs estão entrelaçadas pra sempre. E eu acho que é isso que esse final quer dizer pra gente. Estranhíssimo o Charlie tá em paz com essa coisa toda, né? Eu não sei o que pensar sobre isso. Como eu disse no começo, Echoes me prendeu. Eu não teria parado de ver sem entender tudo que tinha acontecido na vida dessas duas e o que tava por trás desses mistérios todos, mas eu não sei dizer se essa é a prova de alguma eficiência da série ou é só eu que sou curioso demais. Pra passar o tempo com mistérios estranhos na sua cabeça, funciona. Mas você tem que abraçar o ridículo que há nessa história toda. Senão você vai se estressar, eu te garanto. Eu acho que essa é uma das clássicas séries ruins que a gente ama assistir. Gente, é isso. Fim de vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Não saia daqui sem se inscrever no canal, sem dar like, sem comentar. Deixa aqui embaixo o que você achou de Echoes e me conta a sua teoria sobre esse final. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!